Nós temos aqui na tela um gráficozinho que focaliza situações bem interessantes. Olha aqui. 2 atletas, A e B, fazem teste de Cooper numa pista retilínea, ambos correndo com velocidade constante. A distância D que cada um percorre é mostrada no gráfico abaixo. A distância. Ó, 10, andou, 20, andou, vai. Lembre, o A e o B. Com base no gráfico, a alternativa correta. Ele quer a alternativa correta. Então vamos primeiro entender. Tradicional, aquela história tradicional. Né? Aquela historiazinha tradicional. Vamos lá? Lembrar daquela história tradicional? Velocidade é espaço dividido pelo tempo. Velocidade é o espaço dividido pelo tempo. Então, eu posso dizer que a distância percorrida em função do tempo é a velocidade vezes o tempo. Então temos aqui, interessante. Agora, vamos lá. Se nós olharmos para o B, olha no gráfico. Se nós olharmos para o atleta B, qual é a velocidade do atleta B? Quem é V de B? Observe que o atleta B é tempo de 10 minutos. Olha, o tempo de 10 minutos ele percorreu 500 metros. 500 metros em 10 minutos. Ele percorreu. Então, implica aqui que nós temos que a velocidade do B, a velocidade do atleta B é igual a de 50 metros por segundo, metro por minuto. Então, a distância que ele vai percorrer, esse é do atleta B, é igual a 50t. Pronto. Essa é a equaçãozinha do atleta B. Do atleta A. Quem é a velocidade do atleta A? Olhando para o gráfico. Ó, do atleta A. Vamos lá, atleta A. Velocidade, eu quero saber a velocidade. Ele andou 300 metros em 20 minutos. Então, a velocidade é, ele andou 300 metros em 20 minutos. 300 metros em 20 minutos. Simplificando um pouco, então, a velocidade de A é de 15 metros por minuto. Então, distância, a formulazinha da distância é velocidade, 15 vezes o tempo. Agora vamos ver quanto. Então, temos aqui, isso aqui foi do A, certo? Do atleta A. Ok? Então, aqui foi do atleta A, no atleta B, e aqui do atleta A. Então, isso aqui foi do B, isso aqui foi do A. Vamos agora falar sobre o que é correto. Item A. A maior velocidade que B pode percorrer, A é mais veloz que B. A é mais veloz que B. Então, o item A está fora. Item A está fora. O A é mais veloz do que B. Não. O B é mais veloz do que A. Certo? B. B percorre 1 km em 20 minutos. B percorre 1 km em 20 minutos. Cuidado.
essa velocidade está em metros por minutos. B percorre 1 quilômetro. Olha, B, 1 quilômetro. 1 quilômetro, na realidade, é o quê? 1000 metros. Então, vamos lá. Qual é a distância? Então, vamos ver aqui. Isso é B. Então, 1000 metros é igual a velocidade 50 vezes o t. Qual é o tempo? Simplificando um pouco, então o tempo aqui vai ser 100 dividido por 5. Né? Podia ter feito direto. Então, andou 20 em 20 minutos. Então, lembre, 1 quilômetro, B andou em 20 minutos. Então, o item B está correto. Então, o item B está correto. Já encontrou o correto, então, vai lá e marca. Então, o item B está correto. B é mais veloz do que A? Não. Aliás, B é mais veloz do que A. Percorre 400 metros em 5 minutos. Não é verdade. A e B correm na mesma velocidade. Não é verdade. A percorre 400 metros em 30 minutos. É só, para fazermos isso, é só substituir nessas continhas aqui. Ok? Então, o item correto, B de bola. Então, beleza. Questão de número 14. Parece uma questão pacífica de física, mas não é. É uma questão de interpretação matemática, mas o fenômeno físico. Diz assim, dois corpos, A e B, que se encontram em movimento retilíneos, tá certo? Em trajetórias distintas, são descritos pelas seguintes equações. Essa equação de um corpo A e essa daqui é do corpo B. Então, imagine que essa daqui é do A e essa é do B. Dessa forma, os dois se encontram no ponto P. Ora, o que ele está dizendo? A situação é essa. Eu tenho um aqui, um A, eu tenho aqui um outro B. Nesse momento, eles se encontram. Então, implica que o tempo para A é o mesmo tempo para B, certo? Implica que o X para A é o mesmo X para B, que o Y para A é o mesmo Y para B. Então, vamos ver aqui as equações. Da equação A, você tem do corpo A 2x menos y, 2x menos y, isso é igual a 8. Do B, eu tenho x igual a t, y igual a menos t mais 10. Meu amigo, observem que A está só com a variável x e y, e B está com a variável x e y. Então, você tem que eliminar quem é estranho aos dois, que é o t. Então, você pode reescrever a expressão B como y é igual a t. Mas t não é x? Então, fica menos x mais 10. Então, as duas equações, então resolve o sistema. A primeira equação, 2x menos y, é igual a 10, igual a 8, que é a primeira equação. 2x menos y igual a 8. Passando para cá, x mais y é igual a 10. Então, resolver essa equação, você vai encontrar a interseção dos dois, é como se os dois batessem, tuco, naquele momento. Então, o método da adição, soma, beleza, 3x se livra do y, isso é igual a 18. Então, você elimina o y, 18. Então, meu x
na realidade, vai ser igual a quem? A 18 dividido por 3. Então, x é igual a 6. Sabendo o valor de x, eu preciso encontrar o valor do y. Substitui na segunda, que é bem mais prático. X mais y é igual a 10. 6 mais y é igual a 10. Então, y é igual a 10 menos 6. Então, y é igual a 4. Então, esses dois rapazinhos, certo? Eles se encontram no ponto 6 e 4. X igual a 6 e y igual a 4. 6 e 4. Então, você tem aqui o item correto, C de casa. Essa foi a questão de número 44. Bom, a questão de número 45, estamos envolvidos de novo com questões de gráficos. Seja a função f definida por f de x igual a 1, se x for maior do que 0, igual a 0 se x for igual a 0, igual a menos 1 se x for menor do que 0. O melhor esboço da função g de x, que é igual a x mais 1 vezes f de x, é... Pronto, qual é o gráfico? Então, vamos analisar. Ó, eu tenho a função f de x. É igual a 1 se o x for maior do que 0. É igual a 0 se o x for igual a 0. É igual a menos 1 se x for menor do que 0. E a lei de formação da função, tá certo? G de x é x mais 1 vezes f de x. Ó, vamos, só bem prático, vamos fazer o gráfico da função f de x. É bem simples. Y e x. Fazer o gráfico da função f de x. Diz o seguinte, deixa eu ver. X maior do que 0, então caracteriza intervalo aberto. Caracteriza intervalo aberto. Que não tem a igualdade. Ó, x. Ó, x igual a 1. Ó, x igual a 1 para x maior do que 0. X igual a 0. Eu vejo já. Pronto. Então, como não temos a igualdade, então caracteriza intervalo aberto. Como não tem igualdade, caracteriza intervalo aberto. Então, essa é a lei de formação da função. O gráfico. Então, isso aqui é 0, isso aqui é 1, isso aqui é menos 1. 0, 1 e menos 1. Ora, se você pegar o x igual a 0, o que que você tem? Então, vamos ver a função. Ó, vamos ver aqui, ó, para x maior do que 0. A função para x maior do que 0 é 1. Então, a função f de x é 1. Então, lembra que f de x é igual a 1. Para x maior do que 0, a função
é 1. Então, a função g de x vai ser igual a x mais 1 vezes 1. Então, a função g de x é, na realidade, quem? X mais 1. Então, x, para x maior do que 0. X maior do que 0. X maior do que 0, a função g de x é igual a x mais 1. Para x igual a 0, a função f de x é 0. X igual a 0, a função é 0. Então, g de x é igual a x mais 1 vezes g de x, que é 0. Então, a função g de x é igual a 0 para x igual a 0. Para x igual a 0. Para x menor do que 0, a função f de x é igual a menos 1. Então, a função g de x, ela passa a ser x mais 1 vezes menos 1. Então, a função g de x passa a ser menos x menos 1. Então, eu tenho aqui agora a função g de x. Ele quer o gráfico dessa função. Então, vamos lá. Como é que eu construo o gráfico de uma função definida por várias sentenças? Então, esse gráfico, essa função, é na realidade isso aqui. G de x é igual a x mais 1, x maior do que 0. É igual a 0, x igual a 0. É igual a menos x menos 1, x menor do que 1. Pronto. Ela é igual a x mais 1, se x for maior do que 0. É igual a 0 se x for 0. É igual a menos x menos 1, se x for menor do que 1. Menor do que 0, aqui é menor do que 0. Tudo em relação a 0. Ora, função definida por várias sentenças. A melhor maneira de fazer são as tabelinhas. Então, tabelinha bem simples. Tabelinha bem simples, não tem muita coisa para fazer. Ó, x e g de x. X e g de x. X e g de x. Pronto. Lembre, começa do 0. Certo? Começa do 0. 0 mais 1 dá 1. 1 mais 1, 2. Agora, vamos para a segunda lei. Começa do 0. 0, 0. Aqui não sai. Não, ó, x igual a 0, só posso atribuir 0. Aqui menor do que 0. Então, começa do 0. Aí depois menos 1. 0 fica menos 1. Menos 1 fica 1. Pronto. Como é que eu faço o gráfico agora dessa função? Você está imaginando, pacífico, se x é maior do que 0, por que você atribuiu 0? Porque, na realidade, eu tenho que atribuir para verificar o problema do aberto e o problema do fechado. Porque, senão, eu perco um espaço. Então, vamos ver aqui. Agora, vamos fazer o gráfico. Vamos ver como é bem interessante esse gráfico. Eu tenho 0, tenho 1 e tenho menos 1. Tenho 1 e tenho menos 1. Então, vamos ver aqui. Ó, 0 marca no 1. O 1 marca no 2. Né? Marca no 2. Deixa eu ampliar mais um pouquinho aqui. Pronto. Então, eu tenho, vamos marcar os pontos. Ó, no 1
foi para o 2. Pronto. Agora um detalhe. Qual é o detalhe? Fazer o gráfico. Pronto, então fiz esse gráfico. No 0, lembre, no 0, tem igualdade? Não. Então, caracteriza intervalo aberto. 0 não tem igualdade, então caracteriza intervalo aberto. Então, o gráfico dessa função para x maior do que 0 é esse aqui. 0, x igual a 0, 0. Então, o gráfico é esse ponto aqui. Pronto. Agora, 0 marcou no menos 1, então marca esse ponto aqui. No menos 1 marcou, ó, no menos 1. No menos 1, não, aqui deu 0. X é menos 1, aqui fica mais 1, menos 1, 0. Então, 0. Então, o gráfico, como é que está? Tem igualdade? Não, se não tem igualdade, naquele ponto, ele é aberto. Então, aqui é aberto. Então, liga. Então, esse é o gráfico da função. Pronto. Isso aí continua. Então, lembre, a gente coloca o extremo para saber o que acontece no intervalo. Se tem igualdade, é fechado. Se não tem igualdade, aberto. Então, o gráfico da função é exatamente esse aqui. Se você observar, o item que está correspondente a esse gráfico que eu acabei de construir não é esse, não, bora mais um pouquinho. Então, ó, aberto, aqui nós temos o 1, aqui nós temos o menos 1, o 1. Então, o item correto é o item B de bola. Então, o item correto é o B de bola. É dessa maneira que se constrói gráfico de uma função. Questão de número 46. Trata-se de um outro gráfico, certo? Vamos analisar. Em uma partida, Vasco e Flamengo, dois grandes times, levaram ao Maracanã 90 mil torcedores. 3 portões foram abertos às 12 horas, certo? Até às 15 horas. Entrou um número constante de pessoas por minuto. A partir desse horário, abriram mais 3 portões e o fluxo constante de pessoas aumentou. Os pontos que definem o número de pessoas dentro do estádio, em função do horário de entrada, está contido no gráfico abaixo. Está aqui até as 15 horas e das 15 às 17 horas. Pronto, está aqui o gráfico. Ele diz, quando o número de torcedor atingir 45 mil, o relógio estava marcando 15 horas e quantos minutos? Então, lembre, 90 mil, ele diz, a partir de os portões, quando o número de torcedor atingiu 45 mil, pronto, 45 mil é isso aqui. Ele quer saber que horas isso aqui aconteceu. Ó, 45 mil. Que horas? Então vamos nós. Trata-se de uma proporçãozinha. Só fazer. Só que, normalmente, nós fazemos 2 triângulos, um para lá e outro para cá. Só que aqui nós não temos dados. Então, eu quero saber quem é esse X aqui. Então, o que que eu faço? Eu trabalho com esse triângulozinho menor, tá certo? Eu trabalho com esse triângulozinho. Eu vou chamar esse valorzinho de K. E vou trabalhar com esse conjuntozinho, esse triângulo aqui maior. Ó, o triângulozinho vermelho, que é o menor. E vou trabalhar com o triângulo azul, certo? Um pouquinho afastado, que é o triângulo maior. Chamo de K
e 15, e aqui é 2. O vermelho é K e o azul, que é tudo, é 2. Essa altura aqui, 90.000 menos 30.000, dá 60.000, que é o maior, 60.000. E esse menorzinho aqui, de vermelho, que é 15.000. Então, a proporçãozinha agora vai ser do vermelho para o azul. A proporçãozinha, só isso, do vermelho para o azul. É o K, na realidade aqui é o K que ele quer determinar, certo? Então, a proporçãozinha base K está para a base 2, assim como 15, ó, é vermelho para o azul. Ó, tem que ser de vermelho para o azul. Ok? Para 2, para facilitar mais um pouco. Do vermelho, 15.000, para o azul, 60.000. 15.000, que é a diferença. Ó, essa diferença daqui para cá, 17 menos 15 dá 2, 90 menos 30 dá 60, 45 menos 30 dá 15. Simplificando um pouco, aqui dá 1 e aqui dá 4. Então, 4K é igual a 2. K é 2 sobre 4, então é 6. A unidade, tá certo? É hora. Então, meia hora, eu posso dizer que é 30 minutos. Isso já é direto, tá certo? Já é direto. Então, na realidade, é 30 minutos. Item correto, não era 3 horas e alguma coisa? Então, item correto, B de bola. Quer dizer, 3 horas e 30 minutos. Gráfico é isso. Exercite. Um abração a todos.